No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 padrões. 5 padrões traçados de eletrocardiograma que todo mundo deveria saber. Todo mundo é muita gente, né? Então, todos nós que temos como base a interpretação do eletrocardiograma, a gente trabalha com isso, diagnosticando nossos pacientes, todos nós deveríamos então fazer essa distinção dentro desses 5 padrões que são mais comuns. Então, sem mais enrolação, bora lá para o conteúdo. Seja muito bem-vindo, você está no canal Decifrando Eletrocardiograma. É um canal destinado para você que precisa aprender a interpretar o traçado de eletrocardiograma e acha que isso é muito difícil. Então aqui, com linguagem simples, com dicas práticas, eu vou desvendar isso junto com vocês. Então bora lá, nós vamos colocar os padrões aqui agora, para a gente poder fazer as diferenciações. O primeiro padrão, ou primeiro traçado de eletrocardiograma, eu vou colocar aqui na tela, ele é um traçado normal, é um traçado de um ritmo sinusal. Esse é o ritmo sinusal normal. E quais são as características dele? Vamos aprender juntos. Ele tem uma onda P, ele tem um espaço entre o P e o QRS, ele tem um QRS e ele tem a onda T. Quais são as características? A onda P, quando você olha para ela precisa ser positiva. Positiva nas derivações inferiores. Quais são as derivações inferiores? D2, T3 e a VF. Também ela é positiva na derivação D1 e é negativa na derivação AVR. Se ele cumprir todos esses parâmetros, você está diante de um ritmo sinusal. Além disso, a onda P ela antecede todos os QRS e o espaço entre a onda P e o QRS, elas sempre são fixas. Então, se você pegar um traçado de eletrocardiograma e tiver tudo isso que a gente comentou, você está diante de um ritmo sinusal. Segundo padrão. O segundo padrão nós vamos chamar então de taquicardia paroxística supraventricular. Supraventricular por quê? Porque ela sai acima do nódo atrioventricular. Então o QRS dessa taquicardia, ele é estreito, porque ele passa pelo sistema de condução. Nota que esse QRS ele é muito estreitinho, tá? Ele tem no máximo 2 quadrados pequenos aí. E o ritmo é muito acelerado. E você não consegue enxergar uma onda P. E às vezes a onda P ela cai retrogradamente até no final do QRS, porque é uma arritmia de reentrada no nódulo atrioventricular. Nós chamamos então de TPSV, que é taquicardia paroxística supraventricular. Ela é de início súbito e também pode ser de términos súbitos, né? Às vezes a gente utiliza manobra vagal ou até utiliza medicamentos tipo adenosina para poder reverter esse ritmo, tá? O terceiro padrão que iremos colocar aqui, nós chamaremos então de fibrilação atrial. Quais são as características desse traçado que está aí na tela? O QRS continua sendo estreito, a regularidade entre uma onda R e a outra onda R, elas são diferentes. Então é um ritmo totalmente irregular. Por que esse ritmo é irregular? Porque ele não tem a onda P. A onda P, ela é a responsável pela regularidade do ritmo. Se existe uma onda P, você já sabe que o ritmo está saindo dali, vai entrar no nódulo atrioventricular, vai descer nos ventrículos de uma forma regular. Se não existe essa onda P, você vai ter vários focos dentro do átrio, que nós chamamos de reentrada, e esses vários focos, eles vão descer para o ventrículo de uma forma totalmente desordenada. Então, por isso que eles fazem a contração ventricular de uma forma irregular. Então, quais são as 3 características de um ritmo de fibrilação atrial?
A primeira, ausência da onda P. A segunda, QRS estreito. E a terceira, RR irregular. Se você estiver diante de um traçado desse, o paciente tem o diagnóstico de fibrilação atrial. Se esse assunto está sendo bom para você, se você está gostando desse tipo de explicação, dessas dicas rápidas, fáceis, que eu acho que é muito fácil de entender, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que a gente possa ficar interagindo. E sempre quando sair vídeo novo, você ser notificado. Tá? Então eu vou esperar um pouquinho para você se inscrever no canal, dar um like aí, que isso ajuda bastante o canal a crescer mais. Já fez? Então vamos lá para o nosso quarto padrão. O quarto padrão também vai ser uma arritmia. Só que essa arritmia ela vai ter algumas coisas diferentes da fibrilação atrial que nós vimos. Esse traçado que eu estou colocando aí na tela para vocês, que nós vamos decifrar juntos, é um traçado de flutter atrial. O flutter atrial, diferente da fibrilação, porque na fibrilação atrial nós falamos que a onda P não funciona e no flutter a onda P também não funciona. Ótimo. Só que na fibrilação atrial vão ser múltiplos focos no átrio que vão descer para o ventrículo. E no flutter é um foco só de reentrada que desce para o ventrículo. E esse foco de reentrada, ele vai inibir o nó sinusal. Então imagina aqui comigo, como é que é fácil entender esse tipo de raciocínio. Se você tem um foco só de reentrada, e esse foco, ele impulsiona os estímulos e o estímulo desce para o ventrículo, toda vez que ele roda, ele manda estímulos para o ventrículo, então esse ventrículo vai despolarizar de uma forma regular. Então é uma taquicardia com QRS estreito, porém regular. E qual é a diferença crucial? A diferença crucial está na onda P, como se fosse uma onda P. Você nota que é uma onda parecendo um serrote. É uma onda em dente de serra. Essas ondas em dente de serra, elas são determinantes do flutter atrial. Quando você tiver, então, diante de um traçado como esse, ondas em dente de serra, QRS estreito, RR regular, você está diante de um flutter atrial. Olha que macete legal. Se o flutter ele é uma reentrada que fica rodando no átrio, o impulso elétrico fica rodando e desce para o ventrículo. Então, supondo, a frequência cardíaca do flutter atrial é de 300 batimentos por minuto. Se ele roda uma vez e o impulso desce na segunda, a frequência vai ser de 150 batimentos por minuto. Se ele roda duas vezes e desce na terceira, a frequência cardíaca é de 100 batimentos por minuto. Se ele roda 3 vezes e desce na quarta, a frequência cardíaca é de 75. Então, o flutter atrial, ele tem frequências cardíacas fixas. Entendeu? Frequências cardíacas fixas. 150, 100 ou 75. Onde chamamos flutter atrial de 2:1, 3:1, 4:1. O que não acontece na fibrilação atrial. Como o ritmo é totalmente irregular e esse ritmo desce para o ventrículo e o ventrículo despolariza de uma forma totalmente irregular, então você não tem frequência fixa. Você pode ter você pode ter fibrilação atrial de 160, 152, 187 e por aí vai. Tá bom? Né? Esse macete, ele é muito bom. Então, para você descobrir se o flutter ele é 2:1, 3:1, pode ter os flutters de bloqueios variáveis, mas esse não é a nossa questão. A nossa questão é de saber o básico, né? Diferenciar o traçado básico. E o quinto e último traçado, que nós vamos colocar aqui na nossa tela, ele também é uma taquicardia. Mas agora,
vai ser uma taquicardia ventricular. Nós falamos então de arritmias supraventriculares. Então já guarda essa informação. Quando a arritmia é supraventricular, o QRS é estreito. Quando a arritmia é ventricular, o QRS é alargado. Tá? Só guardar essa informação, porque uma está saindo acima do nódo atrioventricular e a outra está vindo abaixo do nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular é como se fosse o corredor aonde o estímulo vai passar. Se o estímulo desce pelo corredor, o QRS é estreito. Se o estímulo não passa pelo corredor, ele pega um atalho, o QRS é alargado. Fica como uma dica para vocês aí. Isso vai ser muito importante. Então, nesse traçado, nós temos um traçado de taquicardia. Quando você vai contar a frequência cardíaca, você vai ver que está acima de 100. Então, se está acima de 100, é uma taquicardia. O QRS nesses casos, ele é alargado e eu não tenho onda P. Se eu não tenho onda P, é porque o ritmo não está saindo do nó sinusal, ele está vindo do ventrículo. Então ele é uma taquicardia ventricular. Um macete muito importante que vai funcionar na grande maioria das vezes é você olhar para a AVR. Lembra lá no nosso primeiro traçado, quando eu falei que a AVR, a onda P, é negativa e o QRS também é negativo? Então, no caso da taquicardia ventricular, o AVR é positivo, porque o ritmo está saindo lá de baixo e está se aproximando de AVR. Se você não entendeu e quiser que eu explique de uma maneira visual, que fica muito fácil de entender, coloca aí nos comentários, fala, eu quero entender o que foi falado sobre a taquicardia ventricular. Por que o AVR é negativo? Ou eu quero entender as derivações. Eu quero entender de uma forma mais prática e visual o que está acontecendo. Coloca aí nos comentários que eu gravo um vídeo específico falando sobre isso para vocês. Tá? Então, nesse vídeo de hoje, nós vimos 5 padrões. Sinusal, TPSV, que é fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia ventricular. Tá? Espero ter ajudado vocês a diferenciar esses estímulos. Quando você olha para o eletrocardiograma, então agora você já tem ferramentas e informações suficientes para você fazer essa distinção. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma informação ou nenhum vídeo novo que vai aparecer. E se esse vídeo te agregou informações, não deixa de seguir a gente, porque nesse canal nós vamos descomplicar eletrocardiograma para você. Nos vemos no próximo vídeo então. Até logo.